soninho, né? Vamos ter uma disciplina um pouquinho maior. Mas vamos, qualquer coisa você levanta, fica em pé um pouco, toma um café, mas sempre atento ao que está acontecendo aqui. Pai amado, nós te louvamos por esse tempo de comunhão à mesa. E agora pedimos a tua graça para esse momento da tarde, que o Senhor possa estar abençoando também a palestra que vai ser ministrada, esse momento de aprendizado. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem falado a nós, nos provocando, nos levando a pensar, a refletir. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Permaneça em pé um pouquinho. Nós vamos ter a apresentação de um cântico. Vamos louvar o Senhor na verdade. E logo vamos passar para Marilene. Amém, queridos. Graça e paz a todos. Vamos participar de um momento de louvor, adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar essa música porque ela fala que Jesus prevaleceu. Ele riscou a cédula que havia contra nós e venceu toda a morte, todo o principado, toda a potestade. E além de tudo, ela é animada para a gente levantar um pouquinho aqui, ó, o nosso ânimo. Amém? Vamos lá, em nome de Jesus. Tudo bem? Aí, estou ouvindo. Ei, som, ei.
Ei, som, ok. Gente, com muita alegria, nós vamos receber agora para mais uma palestra a nossa querida e psicóloga, missionária e psicóloga Marilene Souza. Ela é psicóloga há 28 anos, na área clínica, organizacional e também escolar. É especialista em terapia comportamental pela USP, MBA em gestão estratégica de pessoas, especialista em psicopedagogia, psicologia organizacional, é coach pela Sociedade Brasileira de Coach, é especialista em psicologia organizacional pelo Conselho Regional de Psicologia em São Paulo, bacharel em teologia, experiência em consultório clínico, voluntária, junto ao grupo da terceira idade do Hospital de Aeronáutica aqui em São Paulo. Essa serva de Deus missionária, que nós temos uma admiração e um carinho muito especial. Eu queria que recebêssemos, né, com uma palma, muito bem. Amém. Deus abençoe. Amém. Vou estar com o seu microfone. Bom, queridos, me ouvem? Amém. Amém. Muito bem. Então, deixa eu vir para cá. Ótimo. Bom, todas as temáticas, né, como vocês observaram hoje, elas estão totalmente voltadas para um olhar para nós, né? Por isso que houveram até algumas perguntas no início, né, voltadas para outras questões ministeriais, mas hoje realmente o dia é para nós repensarmos, né, a maneira como nós estamos encaminhando em relação a essa questão do impacto que esse mundo pós-pandêmico trouxe para nós, esse impacto emocional, para a vida dos nossos líderes, para nós enquanto pastores, missionários, pessoas que estão envolvidas no cuidado com gente, porque nós cuidamos de pessoas, né? Nosso objeto de cuidado principal é pessoas. Ainda que a gente se envolva com construção de igreja, a gente se envolva com financeiro, a gente se envolva com aquisição, com eventos, com uma série de coisas, ainda o objeto principal, aquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, é o cuidado com pessoas. Então, eu chamo a atenção de todos vocês nesta tarde, né, para um versículo extremamente conhecido de todos nós, né, que o Senhor fala, né, no Evangelho, que ama ao teu próximo como a ti. Ama ao teu próximo como a ti. Então, nós temos que cuidar de nós também. Porque nós não podemos querer ter a pretensão, meus queridos, e nem muito menos a arrogância, de querer cuidar do outro se nós não estamos cuidando de nós mesmos. Então, por isso que nós temos que ter, sim, um olhar cada vez mais carinhoso e empático conosco. Aí você fala assim, nossa, Marilene, mas a empatia não é em relação ao outro? Sim, a empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, para eu poder ajudá-lo. Mas nós deixamos também de ter um olhar empático para nós mesmos. E isso tem gerado, de uma maneira extraordinária, todos esses tipos de doença, todas essas avalanches da falta de cuidado conosco mesmo. Então, queridos, veja, esses 2 anos de pandemia, eles só vieram mostrar, de verdade, o estado de gravidade em que se encontram realmente as nossas lideranças, o nosso trabalho, a maneira da gente caminhar. Então, quando nós falamos inicialmente, né, que esse daqui é o filho tão querido, tão esperado, tão sonhado, tão desejado, é justamente por isso. Desde que eu me converti, e eu me converti já formada em psicologia, eu me converti num cenário dentro da minha casa onde o meu pai asseverou claramente: eu não criei filha para ignorância. Porque ser crente é ser ignorante. Estudou tanto para ser ignorante? Foi essa frase que meu pai usou em 1993. Ou melhor, em 92, quando eu me formei, porque em 93, logo que eu saí da faculdade, eu me converti para a glória do Senhor. E tenho vivido experiências maravilhosas com o Senhor. Na verdade, esse ano vai fazer 30 anos de profissão. E 30 anos, assim, servindo ao Senhor com ela. Então, eu sempre orei a Deus, sempre pedi ao Senhor. Está aqui o pastor Almir, né, que foi o meu pastor também lá na Igreja Batista em Santo André, meu padrinho de casamento. Aliás, gente, aqui só tem uns amigos queridos hoje, viu? Você veio aqui porque o Senhor trouxe você, mas eu fico muito feliz em rever os amigos queridos. E essa grande família, né,
em torno dessas questões tão importantes que a gente se reúne, que a principal é a cruz de Cristo, que nos une, que nos liga. Mas o pastor Almir bem sabe dessas questões, né? Porque ele durante muitos anos, né, me acompanhou e acompanha a minha família até hoje, que os meus familiares são ovelhas do pastor Almir lá em Santo André. Eu sempre falei com Deus: Senhor, usa a minha profissão. Mas se o Senhor não quiser usar a minha profissão, eu entrego, eu devolvo ela para o Senhor, não tem problema. Mas o Senhor sempre falou comigo que o meu chamado principal é cuidar das ovelhas feridas. E eu vejo a oportunidade de estar aqui hoje falando a vocês, falando a líderes, falando a pastores, falando a missionários, que é bom demais a gente ter a oportunidade de ver que o Senhor nos usa para transformar vidas de pessoas. Os pastores são usados para transformar a vida de pessoas. Mas os psicólogos cristãos também agora, mais do que nunca, estão chamados para esse tempo, para serem usados para transformar a vida de pessoas também, através da nossa profissão. Então é por isso que desde o início nós estamos pedindo, né? Nós estamos falando para que o nosso pensamento, a nossa mente, também seja um pouco transformada hoje. Porque durante muito tempo, eu ia visitar outras igrejas, ia fazer alguns trabalhos voluntários em alguns locais, e a gente ouvia umas falas tristes dos pastores dos púlpitos. Olha, quem tem depressão é porque está endemoniado. Crente ansioso é crente sem fé. Né? O que a gente faz com a Bíblia? A gente rasga agora porque você está com esses sintomas. Mas ao longo do tempo, queridos, isso a Simone pode atestar, o pastor Carlos Eliseu, que saiu daqui, que clínica, também vai atestar para vocês. Nós temos recebido nos nossos consultórios muitos líderes, muitos pastores que estão completamente destroçados. Mas eu queria tanto que eles surgissem lá no meu consultório, como as pessoas que vão ao dentista. Porque, via de regra, você não deixa para ir no dentista, pelo menos eu não, né? Não sei você. Mas a gente não deixa para ir no dentista quando não tem mais jeito o dente. A gente vai no dentista quando a gente entende que é importante ir para prevenir. Antes que surja uma cárie, antes que você tenha que fazer obturação, antes que você tenha que fazer um canal e antes até mesmo que você tenha que arrancá-lo, porque é o estado terminal do dente. É tirar ele para não ter um processo infeccioso no seu corpo. Mas não é assim que as pessoas veem conselheiros bíblicos, não é assim que as pessoas veem os psicólogos cristãos. Infelizmente, as pessoas só deixam quando já estão usando medicamentos psicotrópicos e quando eles estão assim extremamente arrasados. E aí a gente tem que fazer um papel multiprofissional junto com o psiquiatra para tentar resgatar essa pessoa. Então, o que nós vamos falar aqui nesta tarde é justamente abarcar um pouquinho mais um conhecimento a respeito de algumas doenças que elas sempre existiram, mas elas ficaram muito em evidência, essas doenças mentais, esses sintomas, por conta da pandemia. Olha, queridos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também no nosso discurso, aqui na nossa preleção, que a OMS hoje já entende que a quarta onda da Covid é as doenças mentais, porque elas só alavancaram mais problemas que estavam aí muitas vezes agasalhados, mas que vieram à tona por conta de todas essas coisas. Então, nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos arregaçar as mangas, cuidar de nós, mas também cuidar, né, das pessoas que têm sofrido com isso também, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro slide. Definindo doenças e outros sintomas do mundo pós-pandêmico. Esse é o objetivo, esse é o meu tema com vocês aqui nessa tarde. O impacto da pandemia na saúde mental. Queridos, o aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais durante a pandemia ocorreram por diversas questões, tá? A gente precisa entender isso de uma maneira um pouco mais clara. A gente tem primeiro a questão orgânica, a ação direta do vírus no sistema nervoso central, tá? O vírus, ele atacou o sistema nervoso central, sim. Não sei de quantos de vocês aqui adquiriram Covid, mas
pelo menos para mim, ficou muito clara, isso eu já fui no médico psiquiatra, tudo direitinho, ele asseverou para mim. Existem pessoas que perderam funções de memória e cognição, e eu perdi muito. Eu sempre me orgulhei muito da minha capacidade de memória. Eu nunca levei papel nem prancheta para anotar nada que o cliente falava no setting terapêutico. E hoje eu vivo com minha pranchetinha. Ele ataca sim, ele atacou sim, dependendo da variante que você teve contato, tá? Então, experiências traumáticas associadas à infecção ou morte de pessoas próximas na pandemia. O pastor Carlos Eliseu falou de 20 e poucos pastores, não é isso? Que ele perdeu, não é isso? 70, isso, leva um número aí, grande. Eu realmente parei de contar também, viu, queridos? Porque foram inúmeros. E só de familiares foram 5. E uma delas, inclusive, ovelha do pastor Almir, minha tia querida, minha mãe na fé, minha tia Maria José. Foi muito difícil. Foi traumático. Sabe por que foi traumático? Mesmo para mim, que sou psicóloga, esposa de pastor, que milito aí no evangélico, sabe por que foi traumático para mim também? Porque eu não pude me despedir da minha tia. Ela foi para o hospital, ninguém se despediu dela. Ela faleceu, ninguém se despediu dela. Nós não tivemos condições nem de estarmos lá no enterro. Então, eu privilegiei lá em casa as pessoas, os 4 que precisavam realmente, não abriram mão de estar participando daquele momento, que é um momento de colocar o caixão debaixo da terra. Foi muito difícil. E a gente não pode desprezar que por mais que nós tenhamos fé, que a gente tenha essa, porque todos nós aqui somos servos de Deus, acreditamos no Deus vivo, acreditamos na cruz, mas nós somos de carne e osso. O Senhor, ele sabe que nós somos pó, e a gente sente. E desprezar essa condição de que nós sentimos é que nos leva ao adoecimento também. Olha, experiências traumáticas, morte das pessoas, o estresse induzido pela mudança na rotina. Gente, quem aqui não mudou de rotina? Eu me vi de uma semana para outra, né, organizando com meu marido e com alguns irmãos da igreja, como é que nós íamos fazer protocolo sanitário. Que é isso? Regras e não sei mais o que. Lives, como é que nós íamos transmitir as lives? Como é que era mecanismo de YouTube? Como é que era mecanismo de Instagram? Como é que era mecanismo de começar a dar aula da escola bíblica dominical através Cisco Webex? Depois Cisco Webex começa a cobrar participação e vamos para Google Meet, vamos para não sei mais o quê. Isso tudo foi gerando em nós mecanismos estressores. Até porque, até onde eu sei, a maioria de nós aqui não é formada em tecnologia. Ninguém aqui fez faculdade de TI. Existiam algumas competências, como as que nós estávamos lidando no início da live, que assim, nos obriga a termos um entendimento maior a respeito de tecnologia. A gente teve que se reinventar e pedir muita graça de Deus, mas o Senhor nos agraciou. Hoje nós fazemos coisas que, de verdade, eu não imaginava fazer de jeito nenhum, mas isso provocou. Isso trouxe um processo de estresse para nós que a gente não pode desprezar, ok? Enfim, todas as consequências sociais, econômicas, a gente percebendo irmãos ficando desempregados, perdendo fonte de renda, amigos perdendo investimentos, vamos dizer assim, negócios que eles juntaram o dinheirinho a vida toda para ter aquele negócio. Veio a pandemia, X naquilo. E nós, enquanto líderes, tendo que suportar, ou seja, acolher, cuidar dos nossos membros, das pessoas da nossa igreja sofrendo tudo isso. Todo dia lá em casa era um telefonema diferente de alguém. Pastor, ora por mim, porque eu peguei Covid, minha família pegou Covid, tá não sei quem na UTI, meu amigo morreu, meu irmão morreu, minha avó morreu. Sabe? E tendo que lidar todo dia com essa coisa, com esse cheiro de morte. Foi horrível, foi estressante para nós. Pode passar. E aí, queridos, eu tenho que falar para vocês desse impacto da 4ª onda, tá?
A primeira onda foi as complicações de saúde relacionadas ao Covid-19. Foi quando a gente entendeu e a gente começou a ver aquelas coisas terríveis pela televisão. Para mim, a imagem que mais me chocou até hoje foram aqueles caminhões do Exército retirando aqueles caixões lá na Itália. Aquilo para mim marcou muito a minha vida, ver aquilo tudo. Os velhinhos, as pessoas realmente mais, que têm mais deficiências, mais abertura para pegar a Covid, o quanto foi difícil para essa categoria de pessoas. A segunda onda foi as complicações urgentes não relacionadas à Covid, ou seja, você pegou Covid, você se curou, mas você teve algumas intercorrências depois dessa Covid. Pessoas com função pulmonar sequelada, pessoas com funções musculares sequeladas, funções cerebrais sequeladas. Nós temos um amigo, um pastor, amigo nosso, abençoado, que ele deu aula há anos no Betel Brasileiro, né, e ele teve um AVC, uma micro AVC, em decorrência da Covid. E ele perdeu funções da fala, funções motoras. Um homem de Deus, sabe? E de repente a gente, né, entendendo, hoje ele faz fisioterapia, faz fonoaudiologia, está recuperando aos poucos a fala. Mas o quanto foi difícil para nós termos contato com isso também. Isso é a segunda onda. A terceira onda é a descompensação de doenças crônicas. Pessoas que já tinham doenças crônicas, câncer e uma série de coisas que adquiriram Covid e o quanto a Covid asseverou essas doenças também na vida dessas pessoas. E, finalmente, a quarta onda, que é a que a OMS hoje tem maior preocupação, que são problemas psiquiátricos, doenças mentais, problemas econômicos gerados por isso e o próprio burnout. Para quem não sabe, a gente vai falar um pouquinho de burnout, mas burnout o que é? É o estresse provocado por excesso de atividade profissional, abusos muitas vezes por conta de sobrecarga profissional, né? Onde você está num ambiente de trabalho extremamente tóxico, onde você só tem cobrança e pouquíssimo acolhimento, que é o que está acontecendo agora, porque você só ouve isso. Se você trabalha dentro de uma empresa, além do ministério pastoral, da liderança, você só vai ouvir isso que eu vou falar agora para vocês. Não podemos perder ninguém, não podemos perder cliente, não podemos perder alunos, não podemos perder. O que começa a gerar dentro de você? Uma responsabilidade que não é sua também. O próprio panorama pandêmico causou isso, porque as pessoas estão endividadas, meus irmãos. Muita gente se endividou durante a Covid. Porque foi brincadeira. Eu tenho colegas que têm lojas dentro de shopping, fecharam. Voltaram elas a serem as funcionárias e vendedoras. Isso é fácil? Não é. E para nós que estamos, né, à frente, também não foi brincadeira. Porque eu conheço também muitos pastores, muitos líderes que entraram também sendo vítimas de burnout, sendo cobrados pelos seus líderes denominacionais, sendo cobrados pelos membros, né? Poxa, a exposição que o pastor Carlos Eliseu falou, você não vai me visitar, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, e as pessoas se colocando em risco, achando que estão fazendo o melhor para Deus, se colocando em risco, tá? Então isso é muito complicado. Pode passar. Então, nosso contexto atual, é preciso a gente ressaltar que a Covid-19 nos colocou frente a estressores de magnitude nunca enfrentados em escala global. Nunca, meus queridos. Eu ouvia, né, e ainda ouço um pouco essas bobagens, né? O pessoal fala assim, não, isso aí é que nem a gripe. A gripe agora a gente não pega e não cura? É que nem a gripe. Não é a mesma coisa. Nós estamos sofrendo isso na pele ainda vamos sofrer durante um bom tempo. Foi escala global, foi escala mundial. Todo mundo ficou na mesma. Países ricos, países pobres, todos eles estão sofrendo a mesma contingência. Então, o distanciamento social alterou os padrões de comportamento da sociedade. Fechamento de escola, mudança dos métodos e logística de trabalho, diversão, minando o contato próximo com as pessoas, algo tão importante para a saúde mental. E agora, meus queridos, né? Como foi complicado
a gente, por exemplo, ter que fechar as portas da igreja. Como o contato com o corpo de Cristo, abraço, a pele, o sorriso, o contato, eu presencialmente, né? Como isso foi complicado. E como isso acabou neutralizando tanta coisa. Nós não fomos feitos para sermos sozinhos. Não fomos feitos para vivermos isolados. Isso lá do Jardim do Éden já tem essa condição. O Senhor criou a mulher, né? Porque Ele sabia que o homem ficar sozinho não ia ser bom. Não ia ser bom. Porque nós somos seres sociais. Nós fomos criados para vivermos com pessoas. Muito me espanta o povo que quer ficar assistindo culto de casa. Muito me espanta, porque nós somos criados para nos relacionar, para estarmos aqui, todo mundo juntinho para a glória de Deus. Amém? Amém. Nós somos criados para essa situação. Somos seres relacionais. E, infelizmente, o inimigo ele tem utilizado, e ele usou muito essa manobra, aproveitando a Covid, justamente para distanciar o povo de Deus. Porque ele sabe que nós precisamos disso, do tete a tete, para vivermos. Pode passar. O convívio prolongado dentro de casa também aumentou o risco de desajustes da dinâmica familiar. Gente brigando, se matando, se batendo. Olha, queridos, nós vivemos um recorde aqui em São Paulo, na Delegacia da Mulher, de denúncias de abuso dentro de casa. Marido, violência doméstica, violência contra as crianças também. Então, o que isso mostra para nós também? Né? Então, é importante a gente estar pensando a questão preeminente sobre isso. Soma-se a isso reduções econômicas, desemprego, que pioram ainda mais a tensão nas famílias. A morte dos entes queridos, a dificuldade de se despedir, as perdas, tudo isso aumentando aí o nosso estresse, a nossa dificuldade em todos os níveis de lideranças e de pastores. Pode passar, querida. O que a combinação desses fatores resultou? O que vocês acham que essa combinação triste resultou na vida da gente? É nítido o aumento de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático na população. O que é estresse pós-traumático? Eu sei que ansiedade, depressão é mais comum para vocês, mas o que é estresse pós-traumático? Vamos pegar o exemplo de um soldado no Vietnã. Um soldado no Vietnã, ele está lá sobre as forças inimigas, ele lutando para sobreviver, naquela ansiedade de voltar para casa e passando por toda uma luta, uma dificuldade, vendo amigos sendo despedaçados por bombas, né? Então, é muito comum, né, um soldado voltar com o TEPT, que é o estresse pós-traumático. Agora, vocês imaginam, nós lutamos aqui uma guerra contra um inimigo invisível chamado vírus da Covid-19. O que isso causou na vida das pessoas? Um estresse pós-traumático, justamente porque ficaram sob aquilo que a Simone falou também, o luto prolongado. O luto prolongado. Hoje morre um, hoje outro, morre o vizinho, morre não sei quem, morre não sei mais quem lá. É uma quantidade de pessoas enorme morrendo uma atrás da outra, os seus membros, né? Eu de pastor que eu conversei que falou assim, Mari, olha, praticamente todos os velhinhos da minha igreja morreram. Então isso foi muito difícil estar vivendo essa questão. E aí a gente teve que realmente intervir com alguns pastores, algumas esposas de pastor, com sintomas de estresse pós-traumático. E outra, essa, de novo, é uma sintomatologia que acontece muito mais com os soldados que voltam da guerra, não os seres humanos como nós, que estamos aqui, militando na mesma frente. Nós não somos, ainda que nos nomeiem, né, como soldados de Cristo, guerreiros e tal, nós somos assim num sentido figurado. Acho que aqui da plateia, o único que é das Forças Armadas é o meu marido, o pastor Carlos. Até onde eu tenho conhecimento aqui da plateia, ok? Então, isso são sintomas muito particulares, muito graves e terríveis. Pode passar. Nós tivemos aí, então, um aumento da ansiedade, né? Alterações na rotina, medo do vírus, incertezas em relação ao controle da situação, eles têm um impacto na saúde mental. E isso traz o quê? Transtornos de ansiedade e de humor. Olha só,
quando pelo menos eu saí da faculdade, em 92, a gente era conhecido como o país da alegria, viu, queridos? País do carnaval, da alegria, né, do samba. Nós não aparecíamos nas estatísticas de doenças mentais. A gente ouvia muito do Japão, esse povo aí do Oriente, coisa e tal. Hoje, o Brasil é o país mais ansioso do planeta Terra. Nós estamos no topo, primeiro colocado. E aí, quando nós vivemos esses processos de ansiedade, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos, né, ter mais empatia conosco mesmo, porque nós somos pó. Isso não está relacionado com falta de fé. Isso não está relacionado em você ser mais crente ou menos crente do que aquele que não apresenta sintomatologia de ansiedade. Nós podemos sim ter espaços, períodos de tempo na nossa vida que a gente vai enfrentar processos de ansiedade. Agora, a nossa diferença do povo do mundo é que nós sabemos quem milita por nós, nós sabemos quem nós podemos recorrer para nós extinguirmos os processos de ansiedade na nossa vida. Nós podemos ter pessoas que nos apoiem, que nos acolham dentro da igreja, profissionais cristãos. Essa é a diferença, que nós sabemos a quem nós vamos recorrer. Mas isso não significa, meu querido e minha querida, nesta tarde, que você está imune a não viver um dia um processo de ansiedade na sua vida. Porque muitas coisas que acontecem na sua vida que às vezes não tem a menor explicação do ponto de vista crítico. Eu vou tirar como exemplo aqui, de novo, a minha tia querida, minha tia Maria José. Ela foi diagnosticada com um câncer maligno. Não tinha cura. A médica falou assim, 3 meses para a senhora. E Deus foi tão maravilhoso, Deus foi tão poderoso que colocou as mãos nela e a curou do câncer. Deus a curou. Mas passaram-se alguns meses, ela adquiriu a Covid e o Senhor a levou. Então a gente tem um pleno entendimento de que quando o Senhor ele leva as pessoas, a gente não pode ir nos embates teológicos, querendo perguntar para Deus, Deus, por que levou ela, não me levou? Senhor, por que isso, por que aquilo? Eu já parei de perguntar para Deus há muitos anos a respeito disso. Eu só tenho entendimento a respeito disso. Que o Senhor, Ele vai cumprir os desígnios maravilhosos e eternos dEle, apesar de nós não entendermos em alguns momentos. Amém, queridos? É isso que a gente tem que se abastecer e se encher, porque isso é bíblico. É bíblico ter esse entendimento. Amém? Então, meus irmãos, alterações na rotina, medo do vírus, incerteza em relação ao controle da situação, podem ter impacto na saúde mental e vão dar transtornos de ansiedade e de humor. Vai dar. Porque é muita oscilação, é muita coisa diferente para a gente ter que processar do dia para a noite. Pode passar, Linda. O que pode aumentar a ansiedade? Futuro incerto. Eu não saber o que vai acontecer. Né? Eu estou aqui com a minha amiga Débora Salaro, que é psicopedagoga, é professora lá na escola, onde eu atuo como coordenadora. Ela milita comigo também na área da educação durante o dia. E ela sabe do que eu estou falando. É um tal de agora volta, não volta, agora volta, não volta, agora volta, não volta. Imagina um monte de criança e adolescente engaiolado dentro de casa. E nós tendo que gerenciar escolas dentro dos nossos apartamentos, das nossas casas fechadas. Chamadas de vídeo, porque as pessoas, né, perderam as estribeiras, né, nessa pandemia. Antes, até onde eu sei, né, pelo menos assim, o convívio das pessoas adequadas, pergunta para você assim, posso te ligar? Quando você estiver livre, eu posso te ligar? Aí o povo entrando tudo com chamada de vídeo de uma vez, assim. Gente, é uma invasão terrível, né? Mas a gente viveu isso. As pessoas começaram a entrar dentro da nossa casa e nós dentro da casa delas, sem pedir licença direito. E isso provocou muita ansiedade. Futuro incerto, internet com bases frágeis. Ou seja, o que eu estou falando da internet com bases frágeis, gente? Tem muitas pessoas que se consultam no Dr. Google. Às vezes eu recebo cliente lá no meu consultório que ele vem com a descrição completa da doença. Eu falo assim, você passou no Dr. Google antes, né, de vir aqui?
eu vou desconstruir com você. E a gente hoje tem que desconstruir essas coisas. Mas, gente, se eu estou no consultório com o meu cliente, eu ainda consigo desconstruir. O duro é quando você recebe essas coisas na internet, na televisão, não dá tempo de você processar, não dá tempo de você entender o que está acontecendo e você está recebendo aquilo como verdade. E se você está se enchendo de informação, se inflamando de informação, o que vai acontecer? Você fica ansioso. Você não sabe se aquela informação é verídica ou não. Porque a internet, gente, ótimo, tem muita coisa legal, artigo científico, e-books, livros, PDFs, muita coisa de qualidade. Mas também tem muita falácia, tem muita coisa frágil, tem muita coisa rasa e você precisa tomar cuidado com as fontes que você se abastece. Porque isso só vai gerando o quê? Mais ansiedade, tá? Muitas pessoas, né, asseveram que a ansiedade é desconfiar de Deus. Olha só, meus queridos, eu acabei de falar para vocês que nós, em algum momento ou outro, nós vamos realmente passar por processos de ansiedade. Mas a diferença é viver nesse processo ou decidir sair dele. Então, eu penso, né, que o Senhor não quer que a gente viva continuamente em processo de ansiedade. A gente pode ter momentos de ansiedade porque nós somos pó, mas é importante a gente ir aos pés do Senhor e no divã de Deus, porque Jesus é o maior psicólogo que existe. Amém? Porque Ele é o maior psicólogo que existe. É Ele. Muitas bases comportamentais, muitas coisas estão aí na Bíblia. A gente vai achando com o tempo, quando nós vamos estudando. Mas é importantíssimo, meus queridos, que você entenda que você tem limite. E quando as coisas você não conseguir dar conta, você não fique com vergonha de ir a um consultório, você não tenha vergonha de ir a um conselheiro bíblico, você não tenha vergonha de ir marcar um horário no gabinete pastoral, mas você entenda que você precisa de ajuda, você precisa conversar com o seu líder. A gente não pode mais ficar assim, adotando esse tipo de comportamento. Olha, o pastor Carlos Eliseu tinha conversado comigo ontem, Simone expôs isso e eu vou falar a mesma coisa que eles. Dependendo do nível da liderança que eu atendo, às vezes vai até encapuzado lá para o consultório, que é para ninguém reconhecer ele na rua. Tem uma pessoa outro dia que eu fiquei olhando, né, pela janela do meu consultório, eu estava olhando para os lados, estava olhando assim, olhou até para cima, para ver se alguém via ele entrando dentro do consultório. E quando eu fui ver, nossa, Jesus, a pessoa completamente doente mesmo, doente das emoções. Porque está esgotada de viver tudo isso que vocês estão vivendo junto com a gente nesse momento. Pode passar. Então, eu quero trazer aqui, já que nós tocamos como primeiro ponto a ansiedade nessa tarde, estratégias para enfrentar a ansiedade, tá bom? Que eu acho que são importantes para a gente anotar, a gente cuidar disso. Vocês fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar isso no grupo que nós criamos do workshop, tá bom? Esse material todo eu vou passar para vocês. Olha só, evite a automedicação. Tem gente que fala assim, esse chazinho é bom, esse remedinho é bom, toma lá, fluoxetina é levinha, toma fluoxetina, Fica tomando a fluoxetina sem medicamento, sem prescrição médica, para tu ver o que vai acontecer com você daqui a uns meses, viu? Faça isso não. A gente não tem que se automedicar, é errado. Tente entender o que você pode e o que você não pode controlar. Em nome de Jesus, meus queridos, pastores e líderes, nesta tarde, entenda definitivamente o que você pode e o que você não pode controlar. Tem coisas que vão estar sob nosso controle, tem coisas que não estão sob nosso controle. Quer ver uma coisa que não está sob o teu controle? Você promoveu o culto à distância, o online não promoveu? Teve gente que não quis voltar, não é verdade? Pois é, não é do teu controle. Você não vai conseguir controlar quem vai voltar e quem não vai, viu? Isso não tem nada a ver. Pode ser o melhor púlpito, pode ser a melhor palavra pregada, pode ser a melhor comunidade, pode ser o melhor de tudo. Mas existe uma coisa na vida de algumas pessoas que se instalou nesse período pós-pandêmico, chamado acomodação. E a própria palavra de Deus assevera isso. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Então você não vai dar conta disso. Sinto muito lhe informar. Porque todos os pastores de diversas denominações, e olha que eu conheço gente nesse país afora, têm enfrentado isso que você também está enfrentando.
Você está enfrentando isso aí na tua igreja, que eu sei. Que eu também estou enfrentando. Perceba no que a sua situação difere da condição dos outros. Você precisa também trabalhar um pouco a aceitação. Porque às vezes a gente fica naquela de negar. Eu estou precisando de ajuda, eu estou com problemas, eu estou ansioso, eu estou com dificuldades, mas eu não aceito. E quanto menos você aceita, mais você vai sofrendo. Porque você está negando receber auxílio e ajuda. Então a gente não pode ficar negando. Estamos com um problema, estamos com uma dificuldade, vamos enfrentá-la de frente. Eu lembro bem quando eu era criança, que assim, nós éramos assim, muito pobres mesmo lá em Santo André. E assim, meu pai optou por deixar a minha mãe em casa mesmo, cuidando de nós 4. Não 4 filhos, mas ela. Ele sustentava 5. Mas naquele tempo dava, viu, meus irmãos? Naquele tempo dava, agora não dá mais não. Olha só, nós 5. Então, a gente não podia ter bicicleta, mas eu era doida com uma bicicleta. E eu, como eu era a mais danada dos 4 mesmo, danada não, tá amarrado em nome de Jesus, a mais arteira, vai. Fazer as artes. Aí, o que acontecia das artes que eu fazia? Eu pegava escondido da minha mãe, ia lá, pegava a bicicleta da vizinha. Só que minha mãe sempre falava, se chegar rasgado em casa, eu sei porque andou de bicicleta. Aí, o que eu fazia? Ficava de calça jeans a semana inteira, mesmo com o maior calor. Minha mãe sabia que eu estava de calça jeans porque eu tinha andado de bicicleta e desobedeci ela. Mas era tudo para quê que eu ficava de calça jeans também? Para não ter que enfrentar o mertiolate. Quem é da década de 70 aí, levanta a mão. Levanta aí com orgulho. Eu sou de 70. De 70 tinha mertiolate raiz. Mertiolate que doía. E aí eu não queria passar pelo mertiolate. Mas meu irmão, minha irmã, agora, nesse contexto atual, aceite o mertiolate. Dói um pouquinho, mas é necessário. Amém? A gente precisa. A gente precisa. Dedique-se a atividades gratificantes. Gente, vai porque você gosta, em nome de Jesus. Eu desaposentei 2 coisas na minha vida nessa pandemia. Primeiro, voltei a cantar. Que já faziam 10 anos, né, Carlos? Coisa de uns 10 anos que eu não cantava mais. Outra coisa, voltei para minha aula de teclado e de música, que eu quero voltar a tocar de novo. Porque eu tenho prazer na área musical. Me faz bem. Escolha aí o que te dá prazer, meu querido e minha querida, e vá atrás, viu? Vai. Eu não tenho tempo, tenho uma vida louca, doida mesmo, daquelas. Eu trabalho o dia inteiro e à noite, eu começo minha rotina das 7 da manhã e vou até às 9 da noite todos os dias. Mas eu encaixei as coisas que eu gosto, eu não abro mão disso. E com direito a uma cachorrinha shih tzu dentro de casa, tá bom? Que animal é tudo de bom na vida. É tudo de bom. Vamos lá. Atividade física, gente, nem que seja meia horinha. Ah, mas eu não tenho tempo, missionário. Eu não tenho. Tem sim. Você está de ônibus? Pula uns pontos antes. Vá a pé para o seu trabalho. Sabe? Organize-se para você, de algum jeito, fazer alguma atividade física. Nós estamos muito sedentários. Nós somos seres caminhantes, queridos. Nós não fomos criados para ficarmos sentados, tá bom? Você é caminhante, você tem que andar. Outra coisa importante, não se isole, tá? Então, a fala do pastor Carlos Eliseu, da Simone, me tocaram muito também em relação a isso. Porque às vezes a gente vai no embalo dos compromissos pastorais, dos compromissos com a igreja, dos compromissos com a liderança e a gente deixa de ter amigos. Isso é horrível, tá? A gente precisa ter com quem a gente falar, com quem a gente trocar. Porque o que acontece, pessoal? Quando ele falou, principalmente eu vou também emendar com a fala dele aqui em relação a isso, amigos, muitas vezes não podem mesmo ser as pessoas da igreja, porque elas vivem os mesmos contextos que você vive também. E tem muita coisa que vai para o meandro ético, e eu não posso falar, às vezes, algumas coisas com os meus membros que vão para a questão ética da situação. Mas é importante a gente falar, é importante a gente escolher as pessoas que a gente pode desabafar, sabe? Aquelas pessoas que você vai falar e ninguém vai ficar te julgando, vai ficar te ouvindo. Eu tenho uma amiga assim, sabe? Que eu falo assim, ó, hoje eu tô precisando falar com você. Ela fecha a porta, eu falo. Ela falou, acabou? Eu falei, acabei. Ai, agora vamos tomar um chazinho. Eu falei, ótimo, é isso que eu queria.
Nem quero que ela fale nada, eu só quero falar. É verdade. Às vezes a gente só está precisando ser escutado. Isso é muito importante. Preocupar-se é normal, tá? E existem formas saudáveis de lidar com isso. Tira a primeira pedra aqui. Quem não se preocupa, é lógico que a gente se preocupa com alguma coisa. Meu Deus do céu. A gente se preocupa se vai tocar o relógio para a gente acordar de manhã. A gente se preocupa com as contas no final do mês. A gente se preocupa com a educação dos filhos. A gente se preocupa com a igreja. A gente se preocupa com um monte de coisa. Agora, a maneira de lidar com essas preocupações é que tem que ser diferente, meus queridos. Eu tenho que sempre entender que eu, Marilene, não sou a igreja, eu não sou as contas, eu não sou o carro, eu não sou aquele relógio, eu não sou essas coisas. Mas essas coisas existem na minha vida para eu administrar de maneira saudável. Porque se isso toma o centro da minha vida, aí está errado. Aí eu acredito que Deus não quer. E é aonde são desencadeados os processos de ansiedade. É justamente porque o processo de ansiedade se desencadeia na vida da pessoa. Porque outras coisas tomaram o lugar de Deus. E elas não podem tomar o lugar de Deus jamais. Amém? A gente tem que entender isso de maneira definitiva. Essas ordens de prioridades é que estão incorretas na vida do cristão. A gente precisa priorizar. E a nossa prioridade sempre vai ser o Senhor Jesus Cristo. Todas as outras coisas, todas, porque a palavra de Deus é bem clara. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque eu busquei quem primeiro? O reino de Deus. Eu procurei primeiro a minha atividade profissional. Eu busquei primeiro meu filho querido, coitadinho dele, a minha esposinha querida, meu maridinho querido. Não, é Deus. Em primeiro lugar é Deus. Porque o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe da nossa fidelidade em relação às coisas dele. Amém? Outra coisa importante, mantenha bons hábitos de sono e higiene alimentar. Isso eu vou pular porque a Simone já deu um show sobre isso. Ela falou com muita propriedade. Tá joia? Pode passar, querida. Burnout. Vamos falar um pouquinho de burnout. Então, vocês estão vendo aí várias cabecinhas de fósforo. Eu amei essa imagem, porque para mim ela exemplifica perfeitamente o que é burnout. Olha só. Fósforos e um ali com a cabecinha queimando, tá? O burn é queimar. Isso, porque burn é queimar, exato. Tá? Burn é queimar, do inglês queimar. Olha só, a atual pandemia do novo coronavírus virou as relações e o modo de trabalho de cabeça para baixo. Então, em pouquíssimos dias, funcionários e empresas foram obrigados a se adaptar ao famoso home office ou teletrabalho do novo normal, do dia para a noite. Do dia para a noite eu tive que descobrir que eu tinha que ter um computador com uma determinada capacidade, porque senão eu não ia conseguir falar com ninguém. Do dia para a noite eu me certifiquei no Conselho Federal de Psicologia para poder atender online. Que isso que aconteceu com nós psicólogas também, a gente não ia poder fechar a porta do consultório. Então eu rapidinho fui lá, preenchi isso, fiz aquilo, me certifiquei junto ao Conselho Federal de Psicologia para poder fazer atendimento online. Então, a vida de todo mundo virou de cabeça para baixo. Pode ir lá, minha querida, pode passar. Então, o que é burnout? Atendendo aqui, tua dúvida, viu, irmãzinha? Vem do inglês burn, quer dizer queima, e out, exterior. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante das situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. No caso de nós, lideranças de igrejas, o que pega mais é excesso de atividades, excesso de responsabilidades, você não respeitar os seus limites, você muitas vezes centraliza muita coisa, não demanda, não delega para outros e às vezes não delega porque você não tem ninguém para delegar mesmo. Que isso é muito comum também de acontecer. Você pega aquela tarefa porque não tem mais ninguém para fazer aquilo, né? Então isso, né, vem realmente também asseverar até a fala do primeiro preletor desses trabalhos hoje. Porque a gente acha que a gente vai dar conta de tudo. E eu quero dizer para vocês que vocês não vão dar, não. Eu não dou. A gente precisa entender que em alguns momentos a gente precisa sim ter um tempo para parar, para meditar, para descansar, para fazer coisas legais, para curtir a vida. Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas eu creio num Deus que quer também que nós sejamos felizes e que a gente possa desfrutar o melhor dessa terra também.
Muito embora eu entenda de verdade que o céu, sim, é um lindo lugar, cheio de alegria, sem par, como as crianças cantam. Eu creio nesse céu que as crianças, elas entendem, que elas acreditam. Mas você pode também viver o melhor de Deus nessa terra. Você não precisa ser infeliz, você não precisa viver sobrecarregado. Você não precisa viver chateado. Você não precisa viver exaurido. E a síndrome de burnout é isso, é exaustão. E eu tenho cuidado de muitos líderes evangélicos com burnout, infelizmente. E isso tem acontecido no nosso meio e nós não podemos negar. Estamos exaustos, queridos. Essa é a grande verdade, né? Então, a principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. É uma síndrome, ela é muito comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes. Nós temos pressões. E eu acho que a maior pressão, muitas vezes, somos nós mesmos. Em busca de resultados, a gente quer ver a igreja cheia, a gente quer isso, a gente quer aquilo, e esquece que o maior interessado em ver a igreja e as pessoas felizes, e as pessoas salvas, e as pessoas transformadas e restauradas, é o Senhor Jesus Cristo, amém? É Ele, porque Ele é o dono da obra, você jamais foi o dono da obra. Ninguém põe o pé na sua igreja porque se inscreveu lá na live para ir ou coisa e tal, porque ele se converteu por causa da linda mensagem que você pregou. Não foi por conta da linda mensagem que você pregou, mas ele se converteu porque aprove ao Espírito Santo usar a sua vida para que essa pessoa fosse resgatada do lamaçal do pecado e do inferno. Irmãos, eu falo isso de carteirinha, porque o pastor Almir, lá da minha igreja Batista de Santo André, eu não aceitei Jesus com ele porque ele não era membro ainda da nossa igreja. Eu aceitei a igreja, meu pai na fé é o pastor João Carlos Baquim, que eu amo de paixão até hoje. Uma pessoa maravilhosa. Mas olha, de verdade, se dependesse do que ele tinha pregado aquela noite, eu não voltava naquela igreja, era nunca. Porque ele começou a falar de gente que gostava de roda de samba. Eu estava me preparando para a roda de pagode, eu estava vestidinha para ir para o pagode. Ele começou a falar dessas meninas que tem uns namoros meio avançados. Eu estava com meu namorado aquele dia, Deus o tem, aleluia. Porque eu estou casada com uma pessoa maravilhosa chamada Pastor Carlos Antônio. Olha só, meus queridos, minhas queridas, eu era para me ter convertido, se dependesse daquele homem, eu estava com raiva dele. Mas Deus falou tanto comigo, eu fui tão confrontada aquela noite, que eu falei pro rapaz, olha filho, acabou o pagode de hoje que eu não vou mais não. O que você não vai? Eu falei, não vou, perdi a vontade, eu vou voltar para minha casa fazer o que o Senhor me falou, aí eu vou orar. Aí fui orar, Deus, e o Senhor falou comigo, eu me converti para a glória do Senhor. Amém? Então tire isso das suas costas, isso não é responsabilidade sua. E aí você fica esgotado. Porque você fica que nem um polvo, olha, eu quero dar conta disso, eu quero dar conta daquilo, eu quero trazer os membros que estão lá em casa porque estão lá só assistindo online, eu quero visitar não sei quem, eu quero fazer não sei o que lá, aí por causa da cesta básica, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, tem, aí tu fica esgotado e doente. E aí você não presta para mais nada, desculpa. Porque, não, é verdade, quem é que quer depender de uma pessoa doente? Você precisa ser mais doente que a pessoa, desculpa. Estou rasgando, viu, meus irmãos? Eu acho que é um grito que está aqui dentro, diante das coisas que eu atendo todos os dias, do que eu estou vendo, que é muito triste, tá? Muito bem, pode passar, queridão. Vamos agora falar do estresse e do luto, né? Então, situações de extremo estresse e os efeitos do luto nas pessoas que não conseguiram se despedir dos seus familiares ou entes queridos. É aquilo que a gente falou aqui hoje já, o luto prolongado. É muito duro o luto prolongado, é muito triste. É difícil. Por quê? Porque você mal se recupera de um, já tem outro para você enfrentar. Então, isso tem acabado, né, realmente com o emocional das nossas lideranças. E a gente precisa estar atento para isso. Pode passar, querido. Então, vamos falar aí de 10 sintomas físicos do estresse. Primeiro, você tem de apetite, você tem alergias de pele, você começa a ter tonturas, você tem gastrite, você tem dificuldade para dormir, você tem cansaço constante, você tem queda de cabelo, você tem tensão muscular, imunidade baixa. Já sentiu algum desses sintomas ou todos eles? Morri. Morreu, né, pastor Paulo? Meu Deus do céu.
Já estão falando ali que para a plaquinha tem 10 minutos, vou correr. Olha só, queridos, esses são sintomas físicos. Os físicos, a gente até dá um jeito. O pior são os emocionais, são os daqui, ó. Porque a pessoa estressada, a pessoa fica irritada, fica impaciente, ela fica se sentindo aquela mosquinha que você falou hoje, porque a gente acha que o problema é a gente acha que nós é que estamos ineficazes, nós é que estamos sendo improdutivos, a gente começa a achar assim, poxa, fiz um evento de mulher, só veio meia dúzia, a gente começa a achar que o problema é a gente, né? Você começa a observar algumas dificuldades, alguns problemas, a gente acha que somos nós. Isso tudo é o estresse. Por quê? Porque o estresse, ele prejudica realmente a nossa visão de mundo, a nossa percepção também acerca da realidade. A gente deturpa. Aliás, quase todas as doenças mentais, elas fazem a gente ter uma percepção diferente a respeito da realidade. Mas o estresse também faz. Vê quando tu tá estressado, se teu marido ou a tua mulher chega perto de você para fazer alguma proposta, não faz, porque sabe que não. Vai acontecer alguma coisa muito errada, né? Porque não dá conta, tá joia? Pode passar, linda. Então, o que pode ajudar nos momentos difíceis? Vamos lá. Estruturar rotinas diárias, equilibradas, entre demanda de trabalho, estudo, vida social e lazer. Queridos, eu faço o seguinte, tá? Não tenho feito isso constantemente, né? Tenho errado um pouco. Mas, na medida do possível, lá em casa tem uma coisa chamada os 5 minutos. Eu falo assim, vou desmarcar esta agenda todinha. Desmarco. Aí falo, pastor Carlos, vamos pegar o carro hoje, vamos embora para Atibaia? Eu gosto daqui, viu? Tem muito lugar legal aqui, ó, em conta para a gente visitar, passear, mas já desopila. Às vezes não é nem para ir em restaurante, não é para visitar lugar nenhum, é para pegar a estrada. Vamos ver a estrada? Vamos ver o verde? Vamos ver passarinho? Vamos. Pronto, acabou. Eu fiz muito isso na pandemia, porque a gente não podia estar visitando os amigos, não podia ir para lugar nenhum. A gente pegava o carro, dava um perdido. É bom dar perdido, viu, irmãos? Amém? Vamos dar perdido? Vamos! É bom demais dar perdido. Então, gente, vocês não sabem o efeito do perdido no estresse. Meu, dá perdido. Amém? Dá perdido, que é bom demais. Manter relações sociais, isso vocês sabem, práticas de relaxamento. Vou ensinar uma técnica de relaxamento aí para vocês. Me empresta aí um saquinho desses aí, do evento de vocês aí, por favor. Vazio, meu irmão. Você não sabe o que eu vou fazer com ele. Não vou danificar não, tá? Você vai poder usar as suas coisinhas depois, tá, Paulo? Beleza. Tá estressado? Tá com quem? Você não tem ninguém para falar? Não vai descontar em ninguém, não. Não vai descontar na sua esposa, coitada, que trabalha tanto. Não vai descontar no seu marido, não, coitado, trabalha tanto. Vai descontar nos seus filhinhos, não. Judiação, os bichinhos. Pagar pelo seu estresse de igreja ainda por cima. Vai descontar no cachorro, não. Não tem nada a ver com você. Não desconte nos passarinhos. Dê alimentação para ele. Deixa a ração dos peixinhos faltar em casa, não. Sabe o que você faz? Pega um saco desse aqui, dá um grito dentro. Fecha ele e joga fora. Fala assim, Senhor, tá aqui, ó. Isso não me pertence em nome de Jesus. Isso não é meu. Eu tô brincando aqui, queridos, fazendo essa ilustração para vocês, para dizer para vocês o seguinte, meus irmãos. Ninguém tá livre disso. A gente tem que encontrar válvulas de escape, mecanismos desestressores. Mas se você quiser fazer isso aqui do saco, dá certo, tá bom? Muito bem. Reconheça seus próprios limites. E agora aqui o principal que eu deixei aqui em letras garrafais, tá em garrafais. Oração e meditação na palavra de Deus. Porque a nossa falta de tempo com Deus é que deixa a gente desse jeito também, tá bom? Isso aí é o principal, tá? Não puder fazer as outras? Ok, mas faça essa, pelo menos. Deixa Deus falar com você. Ouve a voz do Senhor. A gente fala isso tanto para os membros, a gente não faz. Tá bom? Próxima, querida, vamos lá. Luto. Gente, o luto, né, só falando rapidamente, é uma coisa que tem que ser respeitada. A própria palavra de Deus diz assim, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar.
Luto, a gente tem que elaborar, a gente tem que chorar, sim. Mas que papo furado é esse que às vezes eu vejo uns velórios aí, pastores amigos meus falando assim para as ovelhinhas, você tem que ser forte. Não chore. Não chore não, pastor Paulo. Chore não. Simone, não chore, minha querida. Chore não, minha irmã. Chore não. Isso vai passar. Gente, como é isso? Eu amo meu ente querido. Poxa, amava minha tia, minha mãe na fé. Como é que isso vai passar, cara? A dor foi diminuindo, mas a saudade está aqui. A saudade está aqui. Eu sei que eu vou encontrar ela no céu. Mas até lá a saudade está batendo, viu, pastor Almir? E fica aquela timeline do Facebook lá mostrando as fotos. Aquele negócio do Facebook é do mal. Sabe o que é do mal? Que eles ficam mostrando todas as fotos da gente. E ali toda hora fica passando um timeline das pessoas que eu amo e que morreram. Não é fácil. A gente tem que cuidar disso. Mídia social, queridos. Para a gente usar para o evangelho até bênção. Para todas as outras coisas se provou maligno. Em todos os âmbitos que a gente possa expressar nessa tarde. Então, luto é uma coisa que a gente precisa viver. Se não viver o luto, você vai ter problema. Ninguém aqui queira ficar batendo o fortão com isso não, tá? A gente ama, e o Senhor sabe que a gente ama e sente saudade. Porque a pessoa era importante pra gente. Amém? Amém. Pode passar, linda. Pode passar isso também, que eu já elucidei bastante. Olha, cuidados com o luto, né? Além da gente elaborar o luto, existem maneiras da gente elaborar isso também. Cartas, objetos, áudios, podem servir como um objeto de ligação entre, né, as pessoas e seus familiares. Eu vou dizer isso por quê? Faltam quantos minutos? 5? Misericórdia. Oxe. Ó, então olha só, é porque tem cheio de café na área, viu, para vocês. Olha só, pessoal. Vou falar uma coisinha importante para vocês nessa tarde. É importante, se a gente tem saudade, guardar até coisas que foram significativas das pessoas que a gente ama. Aconselho os seus membros a fazerem isso, sabe? Eu fiquei com óculos de sol da minha tia, que ela gostava muito. A minha irmã mais velha ficou com as orquídeas. Outra ficou com não sei o quê, sabe? Porque são as lembranças, isso é importante. A gente ter isso também, tá? Eu lembro que quando meu avô morreu, eu era pequenininha, eu fiz uma cartinha para ele e eu pedi para minha tia, põe no caixão dele, porque quando ele acordar no céu, ele vai poder ler e ele vai saber o quanto eu amo ele. É lógico que minha tia nunca colocou essa cartinha. E para a glória de Deus, uns meses antes dela morrer, o Senhor tocou no coração dela de me entregar essa cartinha. E aí eu li aquela cartinha lá cheia de rabisquinhos, sabe, de criança que não sabia nem escrever direito. Então, como é importante essas coisas, sabe? Porque na minha tenra idade, eu já acreditava no Senhor, eu sabia que a gente não estava aqui ao léu nesse mundo. E eu ficava naquela esperança de que meu avô acordasse no céu e ele pudesse ler a minha cartinha. Olha, a gente tem que processar o luto, viu, queridos? É importante. Pode passar, linda. Depressão, e aí é o meu último assunto, tá bom? Senão o povo da plaquinha vai me matar aí. Olha só. Depressão. Depressão e suicídio podem ser as consequências silenciosas da pandemia da Covid-19, tá? Silenciosas. Porque essa daqui é o maior tabuzão, né? Entre os cristãos. Crente com depressão, como? Porque o que é a depressão? Vamos lá. A depressão, queridos, nada mais é do que a falta de esperança. É a falta de esperança. Quando você perde a esperança na vida, você perde a esperança no futuro, você perde a esperança. Então, tem uma diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, ela dura algumas horas ou alguns dias. Agora, a depressão, queridos, ela é meses, é anos. Tem pessoas que ficam até afastadas pelo INSS por conta da depressão. A tristeza, a gente pode ficar triste por uma perda afetiva, né? A gente pode ficar triste por várias maneiras, mas a grande diferença da tristeza é que ela é momentânea e a depressão não. A depressão, ela persevera, tá?
Pode passar, linda. Então, definindo de uma vez por todas a depressão, ela pode durar de semanas a meses e não está relacionada diretamente a uma perda afetiva. Às vezes, a pessoa se sente como um fardo para quem está em seu entorno, tem autoestima comprometida, o desempenho em tarefas cotidianas é afetado, ela não consegue se animar, apresenta sintomas corporais graves. Em muitos casos, a ideia de suicídio é recorrente. Gente, irrita conversar com uma pessoa com depressão. Não irrita? Irrita. Fala que não irrita. Irrita, sim. A gente tem que aceitar que passa sentimento na gente. Me irrita quando eu recebo cliente no meu consultório com depressão. Por quê? Porque você vai trabalhando reforços positivos, você vai trabalhando isso, vai trabalhando junto com a família, porque o apoio familiar da igreja é muito importante. A gente pega pastor que está envolvido, a gente pega a família que está envolvida para formar uma rede de apoio para ajudar a pessoa que está com depressão. Mas, queridos, é muito difícil, porque ela perde de verdade a vontade de viver. E se eu perco a vontade de viver, eu perco a vontade de me arrumar, eu perco a vontade de fazer as coisas que eu gostava, eu perco a vontade de namorar, eu perco a vontade de trabalhar, eu perco a vontade de tudo. É muito séria a depressão, não é frescura, sabe? E pode acontecer até com um crente mesmo, a depressão. Por que pode acontecer com um crente? Não é porque ele perdeu a fé que ele vai cair na depressão, é porque muitas vezes a vida está tão esgotante, a situação está tão difícil, que ele não está vendo solução. E ele fica como o deprimido por uma função orgânica. Eu quero explicar para vocês essa tarde que é muito importante, tá? Por conta da questão orgânica, que começam a aparecer déficits realmente nos neurotransmissores, o que acaba acontecendo? A percepção dele do mundo, em vez de ele ver colorido, ele começa a ver preto e branco. E é por isso que para ele é difícil dele sair da depressão, porque ele vê o mundo de uma maneira que nós não estamos vendo. Por que irrita? Porque eu estou falando aqui, né, com o irmãozinho, desculpa, olha, o Carlos Henrique Gomes, estou falando aqui, pastor Carlos, olha, a solução lá para a sua igreja seria você estruturar um departamento de missões. Aí o pastor Carlos Henrique está deprimido. Ah, irmã, eu já tentei isso daí, ninguém está afim, não. É a fala do deprimido. Ele se nega, por quê? Porque ele não está vendo a vida do jeito que eu estou vendo, até por funções orgânicas, e isso é importante que a gente quebre isso aqui, tá? Não é uma coisa que eu quero, que eu caio nessa porque eu quis. É porque, às vezes, os impactos emocionais são tão sérios na vida da pessoa que o organismo ele começa a responder de uma maneira diferente. Por exemplo, hoje eu sou diabética. Por quê? Porque o meu organismo ele está dando uma resposta diferente em relação aos processos de glicose. Não foi eu que criei a diabetes. Quer dizer, eu contribuí comendo, né, o que eu não devia durante muito tempo, né? Mas aí sim, aí eu contribuí, certo? Mas não é o caso da pessoa deprimida. Ela passa por situações, circunstâncias que realmente fazem uma bagunça no organismo dela a ponto dela nem decodificar mais as impressões do mundo. Pode passar, linda. A incidência, mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil. O Brasil é o terceiro colocado no mundo. E é um aumento cada vez mais entre crianças, jovens e adolescentes. Porque antigamente depressão era coisa de velhinho, tá bom? Não era coisa de criança e adolescente, não, tá? 120 milhões de casos no mundo. Pode passar, linda. Então, no pior dos casos, a doença pode levar ao suicídio. Hoje, ela é a segunda principal causa da morte entre pessoas de 15 a 29 anos. Pode surgir isso em qualquer idade. Hoje já não tem mais prevalência numa determinada faixa de idade. Pode passar, querida. Então, aqui a gente tem os dados, né, do mapa da depressão no mundo, né? E aí, o que está acontecendo também? Mudou um pouco o cenário. Antes a gente via até mais homens deprimidos, agora a gente está vendo mais mulheres do que homens deprimidos. Por que isso mudou? Porque a mulher está sobrecarregada. A mulher, muitas vezes, né? E as líderes, eu falo para líderes hoje também, sabe? Então, às vezes a gente não reconhece o nosso papel bíblico e a gente começa a se sobrecarregar. Aí tu quer ser excelente dona de casa, tu quer ser excelente mãe, tu quer ser excelente profissional, tu quer ser excelente líder na igreja. E eu quero dizer para você que você não vai ser excelente em nada. Vai ter que organizar a sua vida com prioridades. E aí começa a ficar deprimida, porque você não vê a solução disso daí. Estão entendendo? Começa a desencadear processos neuroquímicos. Pode passar, linda. A visão do deprimido é isso que eu acabei de falar, vida sem saída. Então, eles começam a ver
A morte, ela passa a ser a única ideia possível para aliviar o sofrimento psicológico. Gente, quem se mata, eu quero dizer para vocês, quem se mata não é porque a pessoa assim, é um covardão, olha lá. Ele não quer acabar com a vida dele, ele não quer. Ele quer acabar com o quê? Com a dor, é a dor, ele quer acabar com aquela dor na vida dele. Entende? Então a gente tem que estar muito sensível a essas contingências. E aonde a fumaça há fogo, tá? Não desprezem isso, nem vocês e nem nas pessoas que vocês cuidam. A pessoa apontou, pode ter certeza, aonde a fumaça há fogo. Tá bom? Pode passar, querida? Então, tratamento médico, social, psicológico, intervenção psiquiátrica, as contingências de reforçamento no contexto social, o que são isso? Quando aparece lá no meu consultório, eu chamo o pastor da pessoa, eu chamo família, eu chamo quem eu puder. A gente forma uma rede para ajudar a pessoa a sair dessa. Você também tem a sua rede, tá? Para você também, quando encontrar essas contingências, você poder lidar melhor. E a psicoterapia também. Pode passar, linda. Estimule a pessoa a pensar de maneira realista, trabalhar a família, escola, igreja e identificar as percepções distorcidas, porque a pessoa distorce a realidade, tá? Completamente. Pode passar? Bom, agora nós chegamos no final e eu coloquei a minha cachorrinha Zezinha aí de propósito e o pastor Carlos. Sabe por quê? Porque eles são os amores da minha vida, viu? É muito bom eu poder chegar todos os dias. Eu sou uma mulher abençoada e privilegiada, porque eu posso ter o pior dia da minha vida e eu tenho em quem repousar, né? Eu tenho conforto, eu tenho um ninho de amor para me receber. Em primeiro lugar, Deus na minha vida, mas em segundo lugar é a minha família. Não tire isso da ordem da sua vida nunca. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. A gente está colocando em segundo lugar a igreja. E ela não vem em segundo lugar, não. Em primeiro lugar é Deus e depois a sua família. Então, são essas figurinhas aí que me alegram todos os dias. Então, a prevenção. Busque priorizar a vida e a intimidade com Deus, o maior reforçador que existe. Cuidar da sua vida social, evitar isolamento, melhorar os seus relacionamentos, ter vida familiar. Não fique você de fora dos porta-retratos da sua família, dos álbuns de família. Você já chegou naquelas tardes assim que o povo resolve abrir os álbuns e você não aparece na foto de ninguém? Cuidado. É um sintoma que você tem que mudar. Eu comecei a experimentar isso lá na casa dos meus pais. Pô, mas foto, o que foi isso aí que eu não tô? O que foi isso que eu não tô? Eu falei, vamos parar com isso. Então, a gente luta, eu e o Carlos, para estarmos lá, nem que seja a cada 15 dias, mas a gente está lá, para a glória de Deus. Evitar ao máximo contingências aversivas, excesso de trabalho, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. O que é um relacionamento tóxico? É aquela pessoa que você está assim, pô, Simone, e a Simone só me maltrata. Eu não sei, sabe, ela não sabe lidar de maneira adequada, tal. Tem limite, gente. A gente pode ajudar, mas tem limite para a nossa ajuda. Vocês sabiam que às vezes a pessoa também não está querendo ser ajudada porque ela não quer mudar, tá bom? Então, a gente precisa tomar cuidado com relacionamento tóxico, relacionamento abusivo e buscar perceber o mundo de modo mais realista e saudável, buscando cultivar equilíbrio mental, espiritual e físico. Olha só, eu vou usar aqui como exemplo essa própria mesinha. Ela tem três pernas. Se a gente cortar uma dessas pernas, vai ficar bem? Essa mesinha vai cumprir a função para a qual ela foi criada? Qualquer coisa que eu colocar aqui em cima vai cair. Essa mesinha somos nós. Nós somos esse tripé. Nós não podemos cortar nenhum dessas pernas. Essa perna é a espiritual, a emocional e a física. Experimenta cortar uma dessas pernas. Pastor Carlos já está fazendo a dancinha do tempo acabou. Que triste. Vamos lá, mas acabou mesmo. Obrigada, essa sou eu. Glória a Deus pela sua vida. Tome cuidado, viu? Cuide-se, em nome de Jesus, amém? Thank you.